o tema da aula de hoje, tá certo? Para que vocês leva lá seu irmão, vá. Leva lá seu irmão, vá, Nanda. Bora que vai começar a minha aula aqui. Bota mais água no seu copo. Esse negócio, gente, de aula dentro de casa tá complicado. Não, pera aí, Romário, não bota seu nome ainda não. Leva lá, Nanda, seu irmão, minha filha, pro quarto. Vai começar a aula. Vamos lá. Gente, vou colocar aqui o tema da aula. Então, aula 4. Nossa aula é aula 4. Consignação. Ação de consignação. Consignação. Turma. Turma 10. Matutino. Turma 10 matutino. Dia 1. Mundo 9. Cheire. Cheire lá, por favor. Mundo 9. 2020. Matheus Vila. Ok, gente. Aula 4. No desenho. Matheus Vila, né? Ok, é primeiro. Pronto, por favor, agora sim, coloquem os nomes de vocês. E vamos iniciar a nossa aula, ok? Bom, gente, consignação trabalhista. Bom, a gente vai ver aqui na aula de hoje o que é uma consignação, fundamentação legal, como deverá ser elaborada essa petição e uma eventual contestação na ação de consignação, tá certo? Pretenda fazer a explanação da aula aí em uma média de 30 minutos, podendo variar um pouco para mais ou para menos, tá? E vamos então, sem mais delongas, iniciar nossa aula de hoje. Bom, gente, primeira observação. O que vem a ser uma ação de consignação? Bom, consignação, gente, é aquele processo, é aquela ação em que quem deve pretende não ficar em mora. Então, é aquele processo em que o devedor tem a intenção de não ficar inadimplente, de não incorrer em multas e juros, motivo pelo qual ele apresenta essa ação diante de uma recusa de um credor. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu tenho alguma coisa a pagar na esfera civil, se eu tenho algo a pagar ou alguma coisa a entregar para alguém, e esse alguém, gente, se recusa a receber, o meu remédio processual adequado é consignar. Ora, Excelência, esse indivíduo é meu credor em 10 mil reais. Estou tentando pagar, ele não me fornece os dados bancários, ele não quer aceitar o dinheiro em espécie e ele diz que não vai receber. Portanto, Excelência, intime essa parte para receber esse dinheiro. Então, conseguindo, nesse momento, em juízo, para que Vossa Excelência informe a essa parte que eu não devo mais nada a ele, até porque estou consignando em juízo. Bom, então, a ação de consignação é amplamente utilizada na Justiça do Trabalho. Amplamente utilizada. Por quê? Porque em muitas ocasiões, muitas mesmo, o reclamante, o funcionário,
ele não comparece para receber as suas verbas trabalhistas. Principalmente, gente, quando se trata de uma pessoa que recebeu outra proposta, tá? De uma pessoa que se muda, de uma pessoa que não termina aquela relação empregatícia da melhor forma possível, é aquela pessoa que tem uma discussão, por exemplo, ao final do seu contrato de trabalho, tá? Bom, então, dito isso, em algumas ocasiões, aquela parte, aquele reclamante, aquele ex-funcionário pode não se sentir confortável em ir atrás da empresa, em receber seu pagamento, e às vezes tem até uma mágoa de nem querer pisar ou encontrar com alguém da empresa. Daí o motivo de muitas recusas em relação ao seu crédito trabalhista. Em outras ocasiões também, aquele reclamante, ou se não houve uma reclamação trabalhista, aquele ex-funcionário não está satisfeito com aquela verba que lhe está sendo apresentada. Ora, suponhamos que ele entenda que deveria receber a título de rescisão R$ 10.000 e a empresa está oferecendo R$ 2.000. Então, em muitas ocasiões, o ex-funcionário também poderá não querer receber, alegando não estar em conformidade com o valor que ele deveria receber efetivamente. Então, acontece a recusa em receber determinado valor, a não ser que seja pago judicialmente. Bom, diante desse impasse, diante de algumas situações também em que pode acontecer de o reclamante ou o ex-funcionário desaparecer, precisará a empresa se resguardar. Ora, quem deve, querendo pagar, deve ter também a sua forma de fazê-lo. Deve ter algum mecanismo adequado para que pague sem a necessidade da anuência da outra parte. Até porque você, devedor, que ficará em mora caso esse pagamento não seja efetuado. Bom, no próprio Código de Processo Civil, artigo 539 e seguintes, vai disciplinar acerca da possibilidade de uma ação de consignação em pagamento, que nós utilizamos subsidiariamente aqui na esfera trabalhista para efetivamente entrarmos com ação de consignação em pagamento. Bom, como será, Matheus, essa ação de consignação em pagamento? Bom, se eu estou advogando para uma empresa, a empresa me consulta, entra em contato e fala: olha, doutor, olha, doutora, funcionário João saiu da empresa há 5 dias. Eu sei que eu tenho um prazo de 10 dias para pagar João. O meu prazo está vencendo. Ligo para João, João fala: quando eu quiser, eu vou aí. Tento pagar, peço a conta bancária de João. João disse que a sua conta foi encerrada. Eu sei que se eu passar do prazo do declínio legal, vai começar a incidir multas, a exemplo da multa do 477 da CLT. Ou seja, eu vou precisar pagar mais um salário para João, caso eu não quite as suas verbas rescisórias até o 10º dia. O que eu vou fazer, doutor? João não quer comparecer, não atende meu telefone, cancelou a sua conta bancária, portanto não posso nem depositar, que seria fácil. Depositava, guardava o comprovante. Mas tenta depositar, diz que a conta não existe. O que eu posso fazer? Gente, é exatamente a aula de hoje. Ação de consignação em pagamento. Como será essa ação? Bom, na petição inicial, vai ser, gente, muito similar a uma reclamação trabalhista. Só que ao inverso, tá? Você que estará oferecendo
aquelas verbas trabalhistas. Você, enquanto advogado da empresa, advogada da empresa, tá bom? Então, você está ofertando aquele valor, você está dizendo que está à disposição a verba daquele ex-funcionário e convocando-o para receber as suas verbas legais estipuladas lá no processo, na petição inicial. Bom, como será então, gente, essa petição inicial de consignação e pagamento? A nomenclatura muda, tá? Então não vai ser uma reclamação trabalhista, vai ser uma consignação trabalhista, ou pura e simplesmente uma ação de consignação, ou consignação em pagamento. Então a nomenclatura fica ao seu bel prazer. Consignação trabalhista, consignação em pagamento, pura e simplesmente consignação. Então, vem a empresa apresentar consignação e pagamento. Bom, a nomenclatura também vai mudar das partes, tá? Aqui nós iremos nos reportar a consignante, quem propõe a ação, consignante, a empresa, ou consignado, tá? Quem recebe aquela verba. Lembrando que consignante pode ser também o ex-funcionário. Então, não necessariamente será a empresa consignante. Me dá um exemplo, Matheus. Suponhamos que a parte recebeu lá sua verba, sua rescisão contratual, tá? Então, ao sair da empresa, a empresa deposita o valor da sua verba rescisória. Então, vamos supor lá R$ 5.000 de verba rescisória. E quando chega na empresa, o outro sócio chega na sede da empresa, encontra lá em sua mesa uma ordem de pagamento para ser feita para o ex-funcionário. Ele, sem saber que já foi feito, vai lá e transfere novamente. Ou seja, o funcionário recebeu a sua rescisão pela manhã do primeiro sócio, chega à tarde, o segundo sócio que não estava sabendo que foi paga novamente. Ora, recebeu 2 vezes, suponhamos que o empregado vá até a empresa, olha, vocês me pagaram 2 vezes, toma aqui o dinheiro. E ele diga, não precisa, pode ficar para você. Ele pode sim consignar também, tá? Então, o próprio reclamante poderá fazer uso também da ação de consignação em pagamento. Olha, empresa, recebi 2 vezes, não faço questão do seu dinheiro, você pode me cobrar isso posteriormente, com juros de correções, etc. Então, não faço questão, por favor, receba. Não quero receber, então eu vou, em juízo, propor essa ação de consignação para que a empresa receba. Ok, gente? Bom, então, sabendo-se que pode ser utilizado tanto para reclamante como para reclamado, quanto para autor, quanto para réu, tanto para a empresa como empregado. Então, na nomenclatura usaremos consignante, consignado. Tá certo? Quem deposita consignante e quem vai receber consignado. Bom, então, como será essa petição inicial? Importante observação que na petição inicial vocês podem requerer o prazo para pagamento dessas verbas em 5 dias, como estipula a lei, ou você já pode propor inicial depositando aquela verba, tá? Eu costumo fazer assim, já proponho a inicial com aquele comprovante de depósito apresentando já na primeira peça. Então eu digo lá para a empresa, olha, a rescisão desse funcionário é R$ 10.000. Deposita em juízo, então eu vou propor ação, vai gerar um número de um processo. No momento que eu propor ação, vai gerar um número de processo. Através desse número de processo, você já consegue, empresa, efetivar esse depósito judicial, tá? Para que a gente vá lá no dia da primeira audiência já com esse depósito garantido em juízo. Pronto. Mas você pode optar também por aguardar o juízo autorizar o pagamento dessa verba no prazo de 5 dias.
ok? Contado do deferimento do juízo. Eu prefiro já mandar a empresa pagar. Então fica aí a sugestão, porque eu já vi discussão em juízo acerca de pagamento por parte da empresa por ter demorado de efetuar o depósito, fez fora daquele prazo de 10 dias. Então, gente, minha sugestão, orientem as empresas que vocês advogarem a já juntarem a inicial, quando vocês juntarem a inicial, já juntarem lá posteriormente o comprovante do depósito, para que na primeira audiência já esteja tudo nos autos, tudo depositado. Tá certo? Bom, então, já na petição inicial, você vai pedir para aquele réu, aquele consignado, tá? Seja chamado para ou levantar o valor ou apresentar a sua contestação. Ok? Então, vocês vão intimar, vão protocolar aquela petição e um dos seus pedidos vai ser: notifique o consignado para levantar o valor depositado ou querendo apresentar contestação. Tá, gente? Bom, observação importante que não deve deixar de existir na sua peça de consignação e pagamento. Traga a discriminação daquilo que está sendo pago naquele processo. Ora, se você está dizendo ao magistrado que você quer ficar quite com a sua obrigação trabalhista, que você quer adimplir a sua obrigação sem incorrer em alguma multa, você deve dizer para o magistrado o que você está pagando, ok? Então, excelência, trata-se de uma ação de consignação e pagamento, tendo em vista que o ex-funcionário, o consignado, é credor da verba tal de R$ 1.000. A saber, R$ 1.000 a título de hora extra, R$ 1.000 a título de 13º proporcional, etc, etc, etc. Então, vocês vão trazer, assim como na reclamação trabalhista, a gente aprendeu que precisava trazer ali, minuciosamente, qual a verba que você está pretendendo, tá? Detalhadamente, tópico por tópico, o que você está pleiteando em juízo. Aqui na consignação, você deve também discriminar o que você pleiteia que o juiz homologue, que o juiz entenda como crédito do consignado. Até porque, se não for bem explícito, se não for bem clara a sua petição, a parte consignada, obviamente, irá contestar, dizendo que não sabe-se por que a empresa chegou àquele valor. Então, é razoável que a empresa discrimine o que está pagando. Assim como teria, gente, na própria rescisão contratual da parte. Então, vai estar lá na rescisão, vai estar explicando tudo o que o trabalhador está recebendo, não é verdade? Então, na ação de conciliação, igualmente, tá? Então, vocês abram um tópico dos cálculos trabalhistas, dos créditos do consignado. Excelência, há de se observar que no momento da sua demissão foi gerado a rescisão contratual, constando como credor o consignado em relação às seguintes verbas: 13º, etc, etc, etc. Ok? Ao final, vocês somam e aí vão dar o valor total daquela ação de consignação em pagamento. Assim, vocês vão permitir que o consignado se defenda, assim vocês vão permitir que o consignado concorde com aquelas verbas ou, eventualmente, discorde, tá? O que vocês precisam é dar elementos para que ele diga se está certo ou se está errado aquele cálculo que está sendo apresentado pela empresa. Tá bom, gente? Então, indispensável que vocês tragam esses cálculos, tragam aí o que vocês pretendem pagar discriminadamente. Bom, por que, Matheus? Porque caso não seja clara ou caso o consignado não concorde com alguma verba, ele poderá contestar a consignação em pagamento, tá? Então, perfeitamente possível a parte apresentar
contestação daquela verba. Quais são as alegações possíveis numa contestação, consignação? Pode dizer que ele não recusou a receber. Então, excelência, a empresa falta com a verdade quando fala que o reclamante, o consignado, não quis ir até a empresa receber essas verbas, ao contrário, o consignado sempre tentando buscar essas verbas trabalhistas, não teve êxito, motivo pelo qual a empresa moveu essa ação. Então, ele pode dizer que não houve mora, não houve recusa, tá? No seu recebimento. Ele pode aí, portanto, pleitear a multa do 477, porque ele passou mais de 10 dias sem receber essa verba, então ele pode usar isso na sua contestação. Ele pode dizer que a recusa foi justa, portanto, excelência, não recebi porque a empresa quis me pagar R$ 2.000. E eu fui no contador, eu fui no advogado, e o advogado disse que eu tinha direito de, ao mínimo, 10 mil. Então, excelência, não recebi porque o valor estava muito aquém da expectativa que eu tinha desse processo, dessa rescisão. Bom, outra alegação, gente, pode ser que o empregador queria pagar em outro lugar que não o acordado, que não da forma que ele sempre recebeu. Por exemplo, sou contratado para trabalhar em Guanambi. Trabalhei em Guanambi a vida toda, recebi meu pagamento ali na conta de Guanambi. Acabou o contrato de trabalho. A empresa se muda para a Vitória da Conquista. Encerra a conta salário que tinha naquele banco. E manda eu receber minha verba lá em Vitória da Conquista, não é razoável. Então, pode ser consignado contestar, alegando, olha, excelência, ele quis me pagar de uma forma diversa do que sempre ocorreu no contrato de trabalho. Por isso, eu não quis receber e por isso que essa empresa está em mora a me pagar através dessa consignação trabalhista. Então, é outro artifício de defesa que o consignado poderá apresentar na ação de consignação. Tá certo? E o depósito não integral também, já falei, a possibilidade aí de o consignado dizer que aquele valor não está correto. Ok, gente? Bom, em relação ao prazo, uma observação aqui que eu devo dizer também, em relação à contestação, gente, é que o consignado, apesar de contestar, ele poderá levantar o valor em controvérsia, tá? Então, suponhamos que esteja depositado lá uma verba de R$ 5.000 e ele conteste dizendo que ele tem direito a 10. Ele, consignado, poderá já, nessa audiência, requerer um alvará judicial para levantar esse dinheiro que já está em controvérsia, tá? Então, o que estiver em controverso, a parte poderá já, em primeira audiência, requerer o levantamento, tá? Se ele concordar com tudo, gente, requer o levantamento do valor total e a extinção do processo. E aí não tem nem demora mais para a continuidade da ação, porque o processo encerra ali, tá? O juiz manda expedir o alvará para sacar aquele dinheiro, tá? E aí a parte já vai sacar esse dinheiro através de um depósito judicial, já que a empresa fez uma consignação em pagamento com depósito em juízo, ok? Bom, pode acontecer também, gente, a consignação em pagamento com depósito feito na conta da própria parte, na conta do consignado, pode, tá? Então a empresa pode mover a ação de consignação se a conta dele estiver ativa, por exemplo, já deposita o dinheiro na conta dele e apresenta o comprovante em juízo, tá? Junto com a sua petição inicial, estará lá o comprovante de pagamento daquela quitação das verbas e ele vai discriminar as verbas na sua inicial, ok? Então, posso depositar dinheiro na conta? Posso, mas não é recomendável. As empresas geralmente depositam em juízo, as que depositam na conta ficam com receio daquela multa do 477 se passar os 10 dias, tá certo? Então, no intuito de evitar isso, a parte já deposita diretamente na conta.
mas não há necessidade. Se você depositar em juízo, a empresa estiver correta, não estiver em mora realmente, não haverá necessidade da isenção do pagamento da multa, do artigo 477, ok? Bom, qual seria o prazo para apresentar a ação de consignação em pagamento? O prazo, gente, vai ser o do cumprimento daquela obrigação, tá? Então, ora, se houver rescisão contratual e eu tenho até 10 dias, o ex-funcionário, eu terei, então, até 10 dias para apresentar a impugnação, tá? Aí tem gente que pensa, Matheus, e se a parte pagar e mover uma ação de consignação depois? Ou seja, garanta que não haverá incidência da multa, pague o ex-funcionário e entre com a ação. Tudo bem, mas aí a gente vai para uma discussão jurisprudencial, e tem juízes que admitem que o prazo da consignação deveria ser feito em 10 dias, e eu tenho outros juízes que dizem que não, já que o próprio CPC disciplina um prazo diverso, poderia ser em outro prazo, desde que pague as verbas do trabalhador naquele prazo. Então, o cuidado especial que vocês precisam ter com a empresa é garantir que aquela empresa pague aquele dinheiro. Quer seja em juízo, quer seja ao consignado, ao ex-funcionário, no prazo de 10 dias, tá? Para você isentar a empresa dessa multa do 477. Bom, feito isso, gente, feito o protocolo dessa peça no prazo certo, e aí a gente vai iniciar o processo de consignação em pagamento, tá? Então, a aula até mais enxuta, mais curta, porque o procedimento de uma consignação em pagamento, realmente, ele é simples, ele não tem uma elaboração mais especial. Efetivamente, a gente precisa cumprir os prazos de pagamento dentro da lei e também cumprir as formalidades do próprio CPC no que diz respeito à formalização dessa peça, tá certo? Bom, aqui eu trouxe um roteiro prático e resumido, tá? Para a gente entender como seria essa peça. Então, a ação de consignação em pagamento estava lá no artigo 539 do CPC, cumulado com o artigo 769, tá? Possibilidade aí de utilização dos dois dispositivos legais. Hipótese de cabimento, liberação de obrigação de parte do devedor, quando o credor se encontrar em algum lugar incerto e não sabido, tá? Endereçamento vai ser para a vara do trabalho, que terá o condão de julgar aquele processo trabalhista, tá? Então, a mesma hipótese aí de uma reclamação trabalhista, tá? Então, o juiz competente vai ser a priori de onde ocorreu aquela relação de emprego, de onde efetivamente o funcionário trabalhou, tá? Partes, como eu bem disse a vocês, consignante e consignado, são diferentes do reclamante e reclamado. O prazo, o do cumprimento da obrigação, e não há incidência de custas. A parte precisará, portanto, pagar o valor equivalente àquela rescisão contratual, que ele alega que o ex-funcionário tem direito, tá certo, gente? Então, o valor da causa vai ser a somatória dos valores que você entende que a empresa deve e que está pagando naquele ato, ok? Então, o procedimento, o mesmo da inicial trabalhista. Com isso, a gente conclui a explanação da aula de hoje. Então, se conseguir fazer em 20 minutos, 25 minutos. Alguém tem alguma dúvida, crítica ou sugestão no que diz respeito à consignação? Tem, gente? Vamos lá? Daiane, você que está em minha tela aqui. Ficou claro? A gente está chegando agora, Aline. E aí, gente, vamos lá? Ficou claro? Edna, ficou claro? Tudo certo, Damares?
Vamos lá, vou parar de gravar então. Ei, professor, você vai mandar esse material aí pra gente? Vou mandar sim, com certeza. Deixa eu parar de gravar para o vídeo não ficar muito longo e quem quiser acessar depois, conseguir fazê-lo, tá? Compartilha esse